Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Glória a Deus, irmãos, pode se assentar. Oh, aleluia, não perca aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida hoje. Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom sentir o Senhor conosco, mesmo em meio a tantas preocupações, mesmo em meio a tantas coisas que querem roubar a nossa mente, a nossa fé. O Senhor tem coisas para fazer e falar aos nossos corações, amém? Glória a Deus. Nesses dias nós temos compartilhado palavras preciosas. Quantos têm sido edificados pelas palavras? Deus tem falado conosco através do Antigo Testamento. Muitas pessoas não acham que o Antigo Testamento não tem nada mais para nos oferecer, porque a graça já veio, Jesus já veio. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos tantas coisas preciosas, tantos ensinamentos. E eu tenho nesses dias me dedicado a estudar um pouco sobre o Antigo Testamento. E aí quando Deus me dá uma palavra sobre um profeta, como falamos de Ezequiel, já começa a vir outras coisas na minha cabeça. E aí eu estava pensando sobre Elias a semana passada e já me veio outro profeta no meu coração, com um ensinamento tão precioso. E hoje nós vamos falar, o tema da nossa ministração hoje é chamados para restaurar. Deus nos chamou para restaurar. Fala para o irmão do seu lado, você foi chamado para restaurar. Restaurar o que, pastor? Quantos aqui já ouviram falar de Neemias? Amém. Amém mesmo? Amém. O que Neemias fez? Restaurou os muros. É interessante quando nós vamos para a história dos profetas, dos grandes homens de Deus. Neemias foi um grande homem de Deus. Nós vemos que esses homens sempre se levantaram em um momento difícil do povo de Israel. Todos eles. Com Neemias não foi diferente. Neemias também veio em um tempo difícil de Israel. Neemias não era profeta. Neemias era apenas um grande homem temente a Deus. E nós temos um livro escrito por Neemias. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler esse texto que dará base para aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quero te desafiar mais uma vez a ler. Semana passada eu falei sobre ler 1 Reis 17, 18, 19. Essa semana é um pouco maior a sua tarefa. Eu queria que você lesse todo o livro de Neemias, 13 capítulos. É um livro que vai nos contar a história deste homem e que Deus, tenho certeza, falará aos nossos corações, assim como já tem falado ao meu. Amém? Nós vamos ler o capítulo 1. Glória a Deus. O texto diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos e os cumprireis.
Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Amém? Até o versículo 11, em nome de Jesus. Mas é interessante o que aconteceu com Neemias. Como eu disse, muitos homens de Deus foram levantados em tempos dificultosos do povo de Israel. E eles passavam por situações difíceis, por quê? Por causa que eles eram pessoas obstinadas, duras de coração. Como Neemias, ele mesmo fala aqui na oração dele: Senhor, nós somos falhos mesmo. A gente se desvia do caminho, a gente está desviado, a gente não obedece, a gente não faz nada que te agrade. E aí Neemias abre o seu coração para Deus e fala: e tudo que nós temos vivido é culpa do nosso pecado. E Neemias, ele também estava cativo, e ele estava preso em uma nação que não era dele. E aí o texto que nós lemos aqui diz o quê? Que Neemias, o irmão de Neemias foi visitar Neemias perguntou: e aí, como é que estão as coisas lá? Porque algumas pessoas não foram todas levadas cativas. Eles levaram os melhores, e muitas pessoas ficaram na cidade, mas a cidade estava toda destruída. E aí nós vemos aqui que o livro de Neemias, ele não é apenas um relato histórico do que aconteceu com o povo de Israel. Ele também é um livro tão precioso e nos traz lições extraordinárias, preciosas, para que nós possamos aplicar em nossa vida cristã. A história de Neemias nos ensina a como nós podemos triunfar. Deus nos chamou para, assim como Neemias, restaurarmos as nossas vidas, restaurarmos as famílias, contribuirmos para que outras pessoas tenham as suas vidas restauradas. Neemias, ele participou de algo muito precioso, que foi a reconstrução ou a restauração dos muros que estavam quebrados. Mas nós vamos trazer essa reconstrução daqueles muros que realmente eram muros de pedra para a nossa vida espiritual, para aquilo que Deus quer restaurar em nossas vidas, amém? Então, como nós lemos aqui no texto do capítulo 1 de Neemias, ele era filho de Acalias, e o seu nome significa Jeová consola, Jeová conforta, ou Jeová é o meu deleite. O pai de Neemias provavelmente pertencia à tribo de Judá, e ele viveu em uma época em que o território de Judá estava sob domínio do Império Persa, em uma geração depois de Ester e de Mardoqueu. Neemias, ele morava no palácio real. O rei persa da época era Artaxerxes. Neemias, ele ocupava uma posição importante no reino de Artaxerxes. Ele era um copeiro. O que o copeiro do rei faz? Ele experimenta as comidas e principalmente as bebidas que aquele rei ele vai tomar e comer. Entenda, um copeiro tem que ser alguém de muita confiança, correto? Você não vai confiar a qualquer pessoa uma posição que pode diretamente tirar a vida do rei. Da mesma forma que ele experimentava, ele poderia de alguma forma envenenar o rei. E aí eu fiquei pensando, Neemias era um homem diferente. Porque, pense comigo, se ele não fosse diferente, você acha que o rei que trouxe ele escravo, ele era um escravo ali, ele não estava ali porque ele queria, ele foi levado escravo. Se o rei não confiasse em Neemias, ele ia colocar ele para ser o copeiro? Olha só, tamanha era a confiança que Neemias passava para o rei e para todas aquelas pessoas. Ele era alguém em que as pessoas podiam confiar. Da mesma forma, ser copeiro não é nada fácil, né? Quem queria ser copeiro de um rei aqui? Eu não queria, irmãos. Você vai experimentar o vinho para ver se está envenenado. E se tiver? Já era. Tipo, o adicional de periculosidade tem que ser 100%, né? Porque o perigo é evidente. Qualquer pessoa pode querer envenenar o rei e você vai tomar por ele. Então, você é tipo como se você estivesse numa guerra e você estivesse na primeira fileira. Se alguém quiser matar o rei, quem vai morrer é você. Imagina a adrenalina na vida de um copeiro, todo dia, né? Mas ele era um homem de Deus, e a Bíblia diz que nós, como homem de Deus,
podemos tomar até qualquer bebida mortífera que não nos causará dano algum. Amém? Mas, claro, Neemias ele não tomou nenhuma bebida mortífera, ninguém quis envenenar o rei. Mas nós vemos aqui que Neemias ele tinha algumas virtudes. E quando nós lemos o livro de Neemias, por isso eu quero que você leia esse livro, em nome de Jesus, tem 13 capítulos. Nós temos 5 dias até 6 dias até sábado para quem é cela de sábado, 4 dias até quinta para quem tem... não tem cela de sábado, por causa do arraial. Então quinta ou sexta, então você tem 4 ou 5 dias, você divide 13 capítulos aí, você vai ler 3 capítulos por dia, vai ser abençoado, lê no ônibus, lê em casa, leia, você vai ser abençoado. Então nós vemos no livro de Neemias que ele possuía algumas características e virtudes indispensáveis para alguém que quer ser vencedor. Quantos querem ser vencedores aqui? Amém. E quando nós falamos de vencedores, nós estamos falando de algo terreno, estamos falando da obra de Deus. Então nós podemos ver que Neemias era alguém completamente desprendido das coisas dele, era alguém que vivia uma vida de renúncia, e uma das virtudes de Neemias é essa. Por quê? Ele sempre pensou no povo dele, e Deus ele está à procura de homens e mulheres que não estejam apenas preocupados com a sua própria vida, mas que entendam e sintam compaixão, misericórdia da vida dos outros. Neemias era assim. Como nós podemos perceber isso? Quando o irmão dele vem falar para ele que o povo estava sofrendo, que o povo estava sendo humilhado, que o povo estava sendo muitas vezes tirado um sarro do povo que estava lá, sozinho, sem proteção, o que a Bíblia diz que Neemias fez? Chorou. Chorou por quê? Porque ele se preocupava com as pessoas. Neemias naquele momento ele vivia uma situação tranquila. Ser copeiro do rei era uma profissão muito boa, por maior que fosse o risco. Você estava lá, você não tinha perigo nenhum, você não era açoitado, você não estava carregando uma carga pesada. Não, você era um escravo da elite. E ele trabalhava no palácio, e como eu disse, as pessoas confiavam nele. Mas irmãos, ele poderia pensar, não, eu estou escravo aqui, as coisas dos males o menor, pelo menos eu tenho emprego, tenho como me sustentar, como bem, porque Neemias comia bem. Você come tudo que o rei vai comer, você come primeiro. Então ele comia bem, com certeza ele dormia bem, com certeza não faltava nada para Neemias. Então Neemias podia ter pensado assim, sabe uma coisa? O povo que procurou isso, eu sou temente a Deus, eu vou viver minha vida. Mas só que Neemias, ele não pensava só nele. E Deus quer levantar em nosso meio homens e mulheres que não se preocupem só com a sua situação, só com aquilo que você está vivendo. Porque muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, essa é a nossa atitude. Eu tenho emprego, não está faltando nada, então o irmão está vendo aquilo ali, é porque ele procurou, ele que se vire. Essa não foi a atitude de Neemias. Neemias era um homem de renúncia, e ele se preocupou tanto com o povo, ao ponto de renunciar ao seu cargo, ao que ele estava fazendo, para ir ajudar o povo dele. Neemias era alguém compassivo, Neemias era alguém que tinha compaixão. Quando ele soube da situação, como eu disse aqui, ele sentiu a dor do povo e chorou muito. Neemias era alguém piedoso, humilde, inteligente. Neemias era alguém perseverante. Neemias era alguém que tinha uma liderança que talvez as pessoas que estavam ao redor dele nem imaginavam. Ninguém sabia quem era Neemias ou o que Neemias poderia fazer até o momento que ele se posicionou. Talvez essa possa ser a sua situação hoje. Nem você mesmo sabe do seu potencial. Mas quando você se colocar à disposição de Deus, Deus vai te capacitar. Quando você se colocar na situação de falar assim, olha, eu não me conformo com a minha família destruída, eu não me conformo com as pessoas que vêm à minha célula sem ter uma transformação, eu não me conformo com as coisas não fluírem. Quando você se colocar numa situação como a de Neemias, Deus vai te usar de uma tal maneira que você vai falar, caramba, fui eu mesmo. Glória a Deus. Neemias, ele confiava em Deus. Neemias era um homem de oração. Ele disse no texto que nós lemos aqui em um dos versículos, Senhor, você sabe que eu oro sempre, eu oro pelo povo, eu oro para que o Senhor abençoe o povo. Então Neemias era alguém diferente. E qual era o resultado disso? As orações de Neemias eram respondidas. Neemias também era um homem muito corajoso. Você imagina, você foi pego, preso, agora você é um escravo, você foi trazido à sua terra.
E há um grande risco que você vai falar com o rei, ó rei, então, eu tô precisando lá na minha terra, sabe a terra que você me pegou lá e trouxe cativo? Então, os muros que você quebrou, eu preciso ir lá para reconstruir aqueles muros, que o meu povo está sofrendo. Neemias corria um sério risco de o rei pegar a velocidade de brincadeira. Sabe, muitas vezes nós temos a oportunidade de falar para as pessoas, muitas vezes nós temos a oportunidade de falar da parte de Deus, mas nós nos omitimos. Neemias não, ele era alguém corajoso, ele falou, ele orou, primeiro ele orou. Fala para o irmão celular, não, primeiro ora. Muitas vezes nós queremos falar antes de orar. E aí quando você fala antes de orar, você vai ter que orar mais. Primeiro ora. Ele diz que chorou, se compadeceu do povo e foi orar. Primeira coisa que nós temos que fazer é orar. E ele foi orar, falou com Deus, falou, Deus, me dá uma oportunidade. Sabe, não importa o quanto que você fala, importa se você fala no momento certo. E aí Neemias foi falar com o rei. Ele falou, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor. Sabe quando você sente no coração de falar para alguém? Eu acredito que muitos aqui já tiveram a experiência. Fala, Senhor, eu sei que o Senhor está queimando aqui no meu coração, mas me dá uma oportunidade. Se a pessoa me der uma oportunidade, eu vou falar. E aí o que o rei falou? O rei pegou, viu ele lá, servindo o rei, experimentando. O rei falou, Neemias, o que está acontecendo? Você está triste? Ele falou, essa é a porta. Às vezes Deus te dá uma oportunidade. Você pede para Deus, Deus, me dá uma oportunidade, Senhor. Me dá uma oportunidade. E aí Deus dá uma oportunidade. Sabe o ônibus que você precisa pegar? E aí o ônibus passa, você fala, nossa, passou meu ônibus. Você está viajando no ponto. Foi igual onde eu estava dentro da lotação, viajando. Passou meu ponto, eu desci, eu nem dei sinal. Aí eu olhei e falei, meu Deus, ninguém deu sinal, mas só eu ia descer naquele ponto. Então às vezes, Deus nos dá a oportunidade passa. E nós não aproveitamos. Mas Neemias, como ele tinha orado antes, o que aconteceu? Ele percebeu a oportunidade. Será que você tem percebido as oportunidades que Deus tem te dado? E aí o que ele fez? Ele falou, rei, sabe por que eu estou triste? Porque o meu povo está sofrendo muito. E se for do agrado do rei, deixa eu ir lá ajudar meu povo. Deixa eu ir lá. E o rei pegou e falou, mas o que você precisa? Você tem um plano? Interessante, ele não só orou, já estava tudo planejado. Ele não estava apenas indignado com o que estava acontecendo. Porque muitas vezes nós nos indignamos com as situações. Mas você fala, mas e aí, o que você quer fazer? Ah, não sei. Quando o rei falou, não, tudo bem, pode ir, mas o que você quer fazer? Ele já falou, ó rei, eu quero fazer isso, eu tenho um plano, eu preciso de madeira, eu preciso disso, eu preciso de uns materiais que tem aqui, eu posso levar, mas rei, eu preciso que o senhor escreva uma carta, porque está tendo guerra para todo lado, se eu for ir para lá, talvez alguém possa me matar no meio do caminho, escreve carta, fala que eu estou liberado. Então ele já tinha um plano. Neemias tinha tudo planejado quando ele foi falar com o rei. Deus quer te dar. Mas por que ele tinha planejado? Porque Deus já tinha colocado tudo no coração de Neemias. E aí, Neemias, ele sabia da sua posição, ele sabia o que poderia acontecer. Ele sabia que a posição dele poderia ser tomada por outro. Ele sabia que o que ele iria fazer era algo muito arriscado. Mas Neemias, ele entendeu que a obra de Deus, que o povo de Deus, era mais importante do que qualquer outra coisa. E o que aconteceu? Neemias foi recompensado por colocar a obra de Deus em primeiro lugar. Eu não quero dizer que as outras coisas que nós fazemos não são importantes. Tudo é importante. Seu trabalho é importante. Sua família é mais importante que o seu trabalho. Mas a obra de Deus, como a própria palavra diz, tem que ser em primeiro lugar. Muitas vezes nós não colocamos a obra de Deus em primeiro lugar. E por isso, nós falhamos naquilo que nós queremos fazer. E aí nós não conseguimos fazer nenhuma coisa nem outra. Porque nós somos frustrados na nossa área profissional. Porque você sabe, você foi escolhido. Você que está aqui, você foi escolhido por Deus. Então enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus, você pode fazer grandes coisas. Você pode alcançar grandes lugares. Mas tudo isso não vai te satisfazer. Então, Neemias, ele sabia que teria muitos obstáculos e muitos adversários, mas ele não desanimou. Como diz Paulo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Neemias tinha isso no coração dele. Ele sabia que Deus era por ele. E ele perseverou. É importante dizer que Neemias, mesmo quando os adversários dele desafiaram ele, ele não se abateu. Neemias não foi apenas um homem cheio de amor e planos.
ele era um realizador. Ele pôs a mão na massa. Ele foi até o fim. É importante nós começarmos, mas chegar ao final também é muito importante. Não adianta você parar pela metade. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós temos que ir até o final. E muitas vezes a parte mais difícil é o começo. E aí a gente começa, Deus fala conosco, nós começamos. Mas aí no primeiro obstáculo a gente para. Não pare, persevere, vá até o fim. Lá em Neemias 6,15 diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul. Em 52 dias ele começou a obra e terminou. Nós sabemos que a construção do muro terminou por quê? Porque Deus estava com Neemias, Deus estava com o povo. Deus levantou Neemias, porque sabia que ele era alguém corajoso, dedicado e decidido. Um homem que dependia de Deus, um homem de oração, um homem que fazia tudo baseado nos princípios de Deus. E algo me chamou a atenção quando eu li essa semana sobre Neemias. Não teve nenhum profeta que foi lá e profetizou sobre a vida dele. Como eles me disseram, ele não era um profeta. Ele não sonhou com aquilo. Ele não teve um sonho onde Deus falou com ele: Neemias, vai lá e reconstrói os muros. Ele não houve, um anjo não apareceu para Neemias e falou: Neemias, Deus está mandando dizer. Ou Neemias, não apareceu ninguém lá na porta dele, eis que te digo. Não. Sabe por quê? Porque você e eu, nós somos homens de Deus como Neemias, amém? Amém. Então muitas vezes as coisas estão claras para nós que precisam ser feitas. Não vai precisar alguém falar para você. Você só precisa fazer o quê? Se colocar à disposição. Ou será que nós não sabemos o que nós precisamos fazer? Sabemos. Mas há uma grande diferença em saber o que eu preciso fazer e me colocar à disposição para fazer. Neemias era alguém decidido. Como eu disse, ninguém chegou em Neemias e falou: vai lá, homem de Deus. Não, ele percebeu. Você sabe o que precisa ser feito. Deus tem falado ao seu coração. E aí, o que aconteceu? Quando o povo viu a disposição, o amor de Neemias, o que aconteceu? O povo foi alcançado. Neemias conseguiu ganhar o coração do povo. Quando você amar a obra de Deus, você vai conquistar o coração das pessoas. As pessoas, quando Neemias chegou lá, contou o plano. Ele não falou que o anjo apareceu, como eu disse, nada disso. Ele falou: é tempo de nós reconstruirmos o muro. Aqui é a nossa casa. Então, você precisa entender por que é importante reconstruir os muros. Primeiro, sem os muros não havia separação dos inimigos. Com os muros rachados, a cidade estava sem proteção e os inimigos entravam e saíam a hora que queriam. Todo o paganismo, a idolatria, continuavam entrando e saindo lá de Israel. Por quê? Porque não havia segurança. Neemias sabia, e por isso ele declara lá em Neemias 2,17: edifiquemos os muros e deixemos de ser vergonha. O povo estava sendo envergonhado porque não era um povo protegido. Mas com os muros erguidos, a cidade seria fortalecida novamente. E é importante lembrarmos que os muros eram necessários, mas o objetivo fundamental foi a repovoação da cidade. O povo, e não as construções. O povo permanece com o princípio da continuação da obra de Deus. Então Neemias foi um homem que completou a obra. Foi um homem que executou as tarefas que pareciam impossíveis. Só que Neemias enfrentou algumas dificuldades. Dificuldades ao se colocar à disposição. Porque uma coisa tem que ficar muito clara para nós: nós enfrentaremos dificuldades, não é fácil. Jesus disse que não seria fácil. Não adianta nós queremos maquiar e falar: não, é tudo fácil. Se estiver dando errado, se estiver tendo empecilho, é porque Deus não está. Não, Deus estava com Neemias, mas mesmo assim, ele enfrentou muitas dificuldades. Não foi fácil. E por isso eu gostaria de, juntamente com vocês hoje, eu quero pontuar apenas 4 situações que Neemias enfrentou e que nós enfrentaremos no decorrer da nossa vida cristã quando nós nos posicionamos. Como eu disse, talvez seja o muro da sua vida que precisa ser reconstruído nessa noite. Talvez seja os muros da sua família. Talvez seja o muro de alguém que você conhece. Eu não sei o que está destruído. O que está na sua vida, talvez há um muro que está destruído e você está vulnerável ao ataque dos inimigos. E você percebe, qualquer coisa te abala, qualquer coisa te deixa desanimado,
Qualquer coisa a gente faz querendo parar. O que isso significa? Significa que os muros da sua vida estão caídos. Significa que você está com os seus muros à deriva. Significa que você não tem forças para trabalhar e reconstruir os muros. Mas eu quero te falar os desafios que Neemias enfrentou aqui. 4 desafios nessa noite para vencer. Então o primeiro desafio que Neemias ele encontrou, e você abre sua Bíblia aí e acompanhe, nós vamos falar um pouco, está em Neemias 4. O primeiro desafio que Neemias enfrentou foi o escárnio. Vou ler 3 versículos aqui rapidamente. Versículo 1, 2 e 3 de Neemias 4. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas, os poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Entende, irmãos? Uma das armadilhas do nosso inimigo é o descaso. E essa foi a primeira arma que ele usou contra Neemias. Olha só o que eles disseram aqui nesses versículos que nós lemos. Esses judeus fracos. Muitas vezes as pessoas vão falar que você é fraco, você não vai conseguir não. Por quê? Você virou crente? Não, você já tentou tantas vezes. Eu me lembro quando eu voltei para os caminhos do Senhor há quase 10 anos já. Um dos meus amigos pegou e falou: o que? Você? Não, se você for, eu também vou. Você não vai conseguir não, Paulo. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Mas essa é a coisa que o diabo quer colocar na sua mente. Eu me lembro quando eu saí da empresa que eu trabalhava, da multinacional que eu trabalhava, uma pessoa falou para mim: ixi, você não vai conseguir um emprego como esse nunca mais na sua vida. Mas Jesus tem misericórdia. Está amarrado, não aceito. E muitas vezes o diabo vai colocar ali na sua mente: você não vai conseguir não. O quê? Você tem vontade de ser um líder de célula? Não, isso não é para você não. Ah, você quer abrir sua casa? Não, a sua casa é muito bagunçada. Nem tem paz aqui no seu lar. E o diabo quer colocar essas coisas. Falar que você é fraco, que você é limitado, que você não vai conseguir. E foi assim que os inimigos de Neemias quiseram. Falaram: não, olha lá, começaram a tirar um barato, não vai conseguir não. Vocês são muito fracos. Falaram que até uma raposa, até um animalzinho subindo naquele muro ia cair. E o diabo e as pessoas não acreditam em você. Mas eu quero te dizer algo nesta noite: Deus acredita em você. E por isso Ele te chamou, porque Ele sabe que você pode reconstruir. Seja o muro da sua vida, seja o muro da sua família, ou seja o muro da sua célula, de alguém que você conhece. Deus te chamou porque sabe que você pode. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas pensam. Quem dá a última palavra na nossa vida é Deus. E se Deus está falando que você pode, você pode. Então todo pensamento contrário que vem à sua mente, saiba, não é de Deus. Tudo que vier contra aquilo que Deus está fazendo na sua vida, todo pensamento é do inimigo. Ah, você não vai conseguir não, você não consegue largar esse vício, você já tentou. Os inimigos de Neemias e do povo de Israel começaram a escarnecer deles, zombar deles. Quando alguém está querendo viver uma vida que agrada verdadeiramente a Deus, esse alguém sempre vai se tornar um motivo de zombaria. Talvez isso já tenha acontecido com você, como eu disse aqui da minha experiência. Ah, você não vai conseguir não. Aí a pessoa tira um barato. O que? Você é jovem? Você vai querer casar sem beijar sua namorada? Sem fazer sexo com ela? Você não vai ficar com ninguém? Você marido, você não traz sua esposa? Não, você está de brincadeira. As pessoas vão querer zombar de você. Mas saiba, nós somos chamados para fazer algo diferente. Nós somos chamados para fazer algo que outras pessoas não querem fazer e não querem se colocar à disposição de fazer. Neemias era alguém diferente. E Deus nos chamou para sermos Neemias no nosso tempo. Amém? Amém. Quando nós nos colocamos como diferente, você vai sofrer perseguição. É impossível não sofrer. Mas que venham as perseguições.
convém agradar a Deus. Agrade a Deus com a sua vida. Não se baseie naquilo que as outras pessoas fazem. Deus, Ele tem grandes coisas. Então que nós possamos ser como Neemias. Olha o que Neemias falou quando as pessoas vieram falar. Porque aí as pessoas foram falar para Neemias. E Neemias, estão falando que ele não vai conseguir não. Sabe, sempre tem alguém para vir falar no seu ouvido. Estão falando de você lá. E ele não perca tempo com isso. Olha o que Neemias falou. O Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Foi Ele quem disse. Foi Ele quem colocou no meu coração. Então Ele vai nos dar a vitória. Como Paulo diz lá em Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A vontade de Deus é a nossa santificação. Você não precisa ser igual aos outros. Eu tenho falado isso muito, principalmente para você jovem. Você não precisa viver uma vida baseada na vida dos outros. Seja diferente. Que as pessoas na sua escola venham, que as pessoas tenham inveja de você. Nossa, ela não fica com ninguém mesmo. Ele não fica. Isso é ser diferente. Isso é o que vai fazer a diferença. Você pode não perceber isso hoje, jovem, mas no seu futuro você vai poder glorificar ao nome do Senhor. Deus só usa os diferentes, saiba disso. Não vá pelo padrão do mundo. Nós temos que andar na contramão do mundo. E Neemias, talvez Deus tenha colocado no coração de muitos outros homens e mulheres. Muitos homens, Deus deve ter incomodado quanto à situação. Não era só Neemias que estava cativo, mas Neemias foi o único que posicionou-se e que foi por isso vencedor. Um outro desafio de Neemias, ele sofreu o ataque dos inimigos. Versículos 7 e 8, olha só o que diz. Quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos no muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Aí é interessante, a zombaria, tirar um barato não tinha funcionado. Porque muitas vezes, muitos param nessa primeira etapa. Começou a tirar um barato, começou a desacreditar, você mesmo não confia. Você mesmo fala, não é verdade, não consigo mesmo. E aí você para pelo meio do caminho. Não, onde eu estava com a cabeça de ser líder do céu? Oh meu Deus, obrigado Senhor, eu tirei um pensamento da minha cabeça. Sendo que isso aí é do diabo. Mas só que Neemias, ele não parou nesse primeiro. E aí ele falou, não parou. Porque eles continuaram. Eles continuaram a reconstruir os muros. Aí o que eles fizeram? Já que não deu com as mentiras, vamos atacar. Já que a zombaria falhou em paralisar a reconstrução do muro, os inimigos perceberam o quê? Que eles teriam que ter um plano de atacar eles. E aí no texto que nós lemos aqui, diz que muitos homens se juntaram. Os arábicos foram liberados por Gesem, os amonitas eram liberados por Tobias. Tobias era um judeu com terras em Gileade, e ele possuía o título de oficial amonita, referindo-se à sua posição como governador das terras dos amonitas. Os adoditas eram os filisteus, e eles foram incitados por Sambalate. Sambalate era um governador de Samaria. Entenda, esses homens se diziam amigos de Neemias. Eles falavam que era amigo de Neemias. Neemias era alguém conhecido. Mas os inimigos, eles queriam agora partir para a guerra. E aí, qual foi a reação de Neemias aos ataques do inimigo? Vamos falar, Neemias, eles vão vir para guerrear contra nós, e agora? Aí a Bíblia diz no versículo 9 do capítulo 4. Olha só, Neemias, ele narra tudo o que aconteceu. E aí olha o que ele fala. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Olha só como Neemias reagiu ao ataque do inimigo, orando e se preparando para o ataque. Primeiro, o que Neemias fazia? Orava. Quando você lê na sua casa, você vai ver, sempre Neemias fala, então nós oramos e fomos lá e fizemos. Então nós oramos e nos posicionamos. Então nós precisamos entender, Neemias aqui, ele elaborou um plano perfeito. Talvez você tenha um plano, talvez você tenha boas intenções, e o que está faltando é você orar para colocar isso em prática. E ele elaborou aquele plano. E qual foi o plano dele? Ele colocou as pessoas para trabalhar em vários grupos, para o trabalho ser eficiente e rápido. E os construtores do muro apresentaram um senso de comprometimento e propósitos comuns. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque nós somos assim hoje.
A nossa guerra, nós nos dividimos em grupos. Nós estamos em lugares estratégicos. Talvez você pense, mas por que minha célula é em tal lugar? Você acha que foi você que planejou isso, ou o seu líder, ou o pastor? Não. Deus tem nos colocado em lugares estratégicos. Deus tem nos dado direções estratégicas. É Ele. E se Deus quiser movimentar, Ele vai movimentar. Então Neemias, ele sabiamente designou equipes aqui. Para quê? Para que cada um ficasse num lugar estratégico e que eles não perdessem nenhuma oportunidade. Então, olha só o que ele fez. Cada equipe que estava reconstruindo o muro, estava reconstruindo o muro perto da sua casa. Olha só que ideia maravilhosa. Por quê? Quando você faz algo para te proteger, você vai fazer melhor e você vai querer participar, correto? Você falou, o que é para proteger minha casa? Então vamos lá. O muro estava lá perto da 3ª divisão. Quem que ele colocou? A célula do Cici da Érica. Vocês vão reconstruir o muro aqui, ó. Então a célula falou, o quê? O nosso muro aqui é perto da nossa casa, então vamos fazer. Aí, a outra parte do muro estava lá perto da casa da Cris. Então aqui é a parte de você reconstrói aqui. E assim foi, por quê? Porque aí você percebe que as pessoas falam, o quê? É para fazer a segurança da minha casa? Então eu vou fazer. Percebe? Talvez se Neemias tivesse falado, não, vamos espalhar, né? Cada um fica num canto. Aí vai falar, não. E aí a pessoa vai ficar preocupada com o quê? Será que está pegando lá na minha casa? Será que perto da minha casa o mundo está sendo bem feito? Mas agora quando você está, é diferente, é ou não é? Olha só a estratégia que Deus deu para Neemias. Então os grupos organizados por Neemias, eles estavam em bases diferentes, mas eram organizados pela vizinhança, onde as pessoas moravam. Por isso que eu digo, em nome de Jesus, nós teremos células em todos os lugares onde nós irmãos moram. E depois nós teremos igrejas em todos os lugares onde os irmãos moram. Porque nós estamos reconstruindo os muros. Nós estamos reconstruindo os muros que um dia foram derrubados pelo nosso inimigo. Mas Deus nos chamou para restaurar os muros. Os muros das famílias, os muros dos nossos bairros, onde os bairros estão violentos, nós iremos reconstruir os muros em nome de Jesus e teremos células nas ruas, nos bairros onde nós moramos, e a proteção de Deus estará conosco. Neemias, ele explica, ele fala assim, ó, por isso eu posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro e nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Você não precisa ficar com medo das ameaças. Você deve resistir até o fim. E o inimigo vai desistir. Quando o inimigo viu, quando todos aqueles que estavam planejando viu que eles não apenas pararam de construir o muro, mas agora eles estavam fazendo o quê? Eles estavam todos prontos para a guerra. Nós estamos trabalhando, mas se for para guerrear, nós vamos guerrear. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Neemias não falou, não, agora para, vamos para a guerra. Não, nós vamos continuar fazendo. E essa atitude de Neemias fez o quê? Com que todo o povo se encorajasse e na mesma contrapartida que os inimigos desistissem. Falaram, isso não vai dar certo. Eles estão na pegada. Quando o inimigo vê que você está na pegada, ele vai desistir de querer te atacar. Sabe por que muitas vezes o inimigo te ataca? Porque ele vê que você não está na pegada de guerrear. Agora se ele vê, sabe por quê? Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Se você estiver firme, irmãos, o diabo sabe que ele não pode contra você, mas quando ele vê você fraquinho lá, cabisbaixo, não tendo força para reconstruir os muros, ele vai querer te atacar. Mas essa não era a situação do povo que estava com Neemias. Eles estavam prontos. E aí no versículo 16 diz assim: daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estavam construindo o muro. Olha só que interessante. Metade trabalhava e outra metade vigiava. Irmãos, isso é algo precioso, porque nós temos nosso trabalho em células. Isso nos ensina algo. Daqui a um mês nós vamos começar novamente as campanhas de casa de paz. E o que trará êxito para nós? Se todos estiverem envolvidos, se todos estiverem com o mesmo coração. O que diz aqui no texto? Que metade estava trabalhando e a outra metade estava em casa descansando, dormindo, assistindo um filme, jogando videogame, passeando. Não, enquanto um trabalhava, o outro vigiava. Enquanto o outro trabalhava, o outro vigiava. Ou seja, não importa se você vai ter uma casa de paz, você está junto.
Que hora que minha célula vai fazer casa de paz? Nós temos uma casa de paz, vai ser 8 horas. Então 8 horas eu vou dobrar meu joelho, porque eu não posso me conformar em alguém da minha célula tá indo lá numa guerra e eu tá aqui brincando. Nós estamos juntos, e eu junto, nós somos seres espirituais. Então onde um está, eu também estou. Mas muitas vezes nós não nos atentamos a isso, e aí o inimigo ganha força. Mas esse não foi o caso. Neemias preparou o povo. Então enquanto um trabalhava, o outro vigiava. Fala para o seu irmão, enquanto um trabalha, o outro vigia. E os carregadores, é interessante. Eu imagino alguns carrinhos de mão lá, que aí vinha com os blocos, né? Com as pedras grandes. E os carregadores, eles estavam carregando as pedras. E o versículo 17 diz assim, ó: aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma. Eles estavam prontos para a guerra. Eles estavam trabalhando com uma mão e com a outra eles seguravam a arma. E os edificadores traziam constantemente a espada na cinta, e todos estavam prontos e preparados. O povo trabalhava constantemente vigiando o inimigo, não se descuidavam, quer fosse dia ou quer fosse noite. Olha só o que diz o texto, no versículo 21 ao 23. Dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da noite. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deverão ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Irmãos, nós estamos em meio a uma guerra. Não há tempo para descanso. Não há tempo para olhar para trás, mas também não há tempo para descanso. Sabe por que nós não avançamos mais? Sabe por que nós não vamos além? Porque tem muita gente querendo descansar e a guerra nem começou ainda. Você anda muito cansado, preocupado com as coisas desse mundo. Não, mas eu tenho que descansar. Não, irmão, você tem que trabalhar. Nós estamos no meio de uma guerra. Nós precisamos estar sempre atentos, sempre apostos. Seja o que quer que você esteja fazendo, seja no lazer, seja trabalhando, seja passeando, nós precisamos estar em guerra. O inimigo, ele é muito astuto e ele usa de várias estratégias e muitos truques para nos afastar da obra de Deus. E nós precisamos o quê? Ter sabedoria para podermos enfrentar o inimigo. É interessante que Sanbalat, ele não desistiu. E aí o que ele faz? Fala, não, já que não deu certo, ele planeja o quê? Eu vou marcar um encontro com Neemias. Qual que era a intenção dele? Que Neemias se distanciasse do povo, porque ele estava liderando, e o povo sempre precisa de um líder. Então, se o povo não tiver com líder, eles vão parar de trabalhar. E no mesmo, de outro modo, ele também queria fazer o quê? Queria matar Neemias. Eu levo ele para longe, ele vai estar sozinho, eu mato ele. E muitas vezes nós não nos ligamos na estratégia do diabo. O que o diabo quer fazer? Se distanciar do povo de Deus. Fazer que você esteja longe, que você se sinta sozinho. Mas só que Neemias, ele estava atento. O que ele falou? Não, você está enganado, Sanbalat, eu não posso ir não. Eu estou fazendo uma grande obra. Amém. Sabe, quando alguém te chamar, quando o desânimo vier, quando as coisas do mundo quiserem te atrair, fale para tudo essas circunstâncias: eu faço parte de uma grande obra. Foi o que Neemias falou: eu não posso ir não. Eu não posso ir. Satanás, ele irá fazer convites para você, para mim, para nos desviar da obra do Senhor. Ele quer nos dar pratos que aparentemente são atraentes. O diabo colocará muitas vezes mulheres no caminho dos homens de Deus, homens no caminho das mulheres de Deus. Jovens serão convidados para esses prazeres do mundo, da mocidade, das baladas. Muitos convites vão surgir, mas tenha uma palavra em mente, tenha algo no seu coração. Você faz parte de uma grande obra. Você não pode perder tempo com essas coisas. Nós fazemos parte de uma grande obra. Fala para o irmão ao seu lado: irmão, eu e você fazemos parte de uma grande obra. Então não tem tempo. Nós não temos tempo de parar para ficar preso a essas coisas. Outro desafio de Neemias. Terceiro desafio: Neemias foi caluniado. Capítulo 6 de Neemias, versículo 5 ao 9 diz assim: então na quinta vez, olha só, eles não desistiam. O inimigo não vai desistir. Sabe quando o inimigo vai desistir? Nunca.
ele sempre vai querer tramar contra você. E assim foi com Neemias. Versículo 5 diz assim: então na quinta vez Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. E ele tinha ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que vocês judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, Neemias, vamos conversar. Sanbalate falando para ele: Neemias, tô sabendo que você está fazendo um negócio aí meio estranho. Você quer ser rei, está querendo armar uma revolução, está querendo se levantar contra o rei. E aí, olha qual foi a resposta de Neemias: eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei: agora fortalece as minhas mãos, Senhor. Então, perceba, Neemias foi caluniado. Essa foi a outra investida, a terceira investida contra a vida de Neemias. Essa foi a calúnia. Quantas pessoas querem caluniar você? Quantas pessoas querem falar mal de você? Ah, você é crente. Irmãos, não deixem que as pessoas te enganem. As pessoas vão querer te caluniar, mas faça igual Neemias. Não se apegue a essas coisas. Não dê ouvido para isso. Tem gente que para porque o irmão falou mal de mim. Então já que o irmão falou, então eu estou fora. Ah não, eu percebi que tem panelinha aqui, então eu vou sair. Isso é coisa do diabo. Se você tem percebido que tem panelinha, Deus quer usar a sua vida para os olhos dos irmãos. Se você percebe que tem, fale com o seu líder, fale comigo, fale com a minha esposa. Mas não aceite a calúnia do diabo. O diabo queria parar a obra de Deus, mas Neemias falou: você não sabe de nada, não tem nada a ver com isso. O que eu estou fazendo não é meu, não quero me aparecer. E aí o que ele fez ao invés de parar? Orou. Ele diz: então eu orei e pedi: Senhor, fortalece as minhas mãos. O Senhor sabe o que está no meu coração. Então, é Deus quem irá fortalecer. Quando nós estamos querendo arrumar as nossas vidas diante de Deus, quando estamos querendo erguer novamente os muros da separação do mundo, do pecado, e vivermos uma vida santa e que agrada a Deus, com certeza, Satanás vai tentar nos caluniar, usando pessoas para julgar nossas motivações e intenções. Não desanime. Faça a oração de Neemias: Senhor, fortalece as minhas mãos. Me ajuda, Senhor. E aí o quarto desafio que Neemias teve que enfrentar: Neemias foi traído. Olha só o que diz versículo 10 ao 13 do capítulo 6. Um dia fui à casa de Semaias, filho de Delaias, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Todavia eu lhes respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate o tinham contratado. Olha só, coisa séria, irmãos. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Irmãos, esse homem chamado Semaias, ele era um sacerdote na casa de Deus, um homem de Deus, tinha se corrompido, se vendido para enganar Neemias. Olha que coisa séria, foi traído. O homem de Deus falou: Neemias, e o que aconteceria se Neemias entrasse no jogo dele? A Bíblia diz no Antigo Testamento que nenhum homem normal, que não fosse sacerdote, podia entrar dentro do templo. E olha só e esse sacerdote, ele sabia disso. Ele sabia que Neemias não poderia entrar lá. Se ele entrasse lá, pela palavra de Deus, ele poderia ser morto por Deus, ou senão ele seria desacreditado pelas pessoas. O que as pessoas vão falar? Esse Neemias aí, que está se levantando como nosso líder, ele não é alguém zeloso nas questões de Deus. Ele não leva as coisas de Deus a sério, porque se ele levasse, ele não entrava. Se Neemias fosse tomado pelo medo, o que ele ia fazer? Ele ia cair na cilada. Irmãos, não importa o que as pessoas dizem, vá pela palavra de Deus. Neemias falou: você está errado. Não é isso que a palavra de Deus diz, não. Você está querendo me colocar numa cilada.
Você foi vendido. Você não é um homem de Deus. E ele era o sacerdote. Olha só, irmãos, nós precisamos, por isso nós sempre falamos, nós precisamos avaliar toda a palavra. Ah, não, mas é um profeta. É um profeta, mas só que é homem e é falho, assim como esse homem era. Por isso que você deve avaliar. Por isso que eu sempre falo, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, para que quando alguém vier trazer uma palavra para você, às vezes é o inimigo, como que você vai saber que é o inimigo, se aquilo for contra a palavra? Como que Neemias percebeu que aquilo era vacilado? Aquilo ia contra a palavra de Deus. Neemias não podia entrar no templo. Se ele entrasse, ele estaria na verdade falhando, ele estaria na verdade indo contra a palavra de Deus. Neemias conhecia Deus e sabia que uma profecia nunca contrariaria a lei de Moisés naquela época. Nós precisamos avaliar. O que as pessoas têm falado para você? Contraria o que Deus está falando? Porque muitas vezes as pessoas querem falar algo que não é da parte de Deus. Então, Neemias não se deixou levar. Isso é muito sério, irmãos. Eu podia falar muitas outras coisas, mas como o nosso tempo está avançado, eu quero parar por aqui. Neemias, ele não ligou para todas essas afrontas que ele teve. Foi traído, foi caluniado, zombaram dele, desacreditaram dele, mas ele sabia que a obra que ele estava fazendo não era dele. Então, em meio à zombaria, aos ataques, às calúnias e traições, a obra foi concluída em 52 dias. Irmãos, isso era impossível. Não havia nenhuma possibilidade daquela obra ser completa, a reconstrução dos muros em 52 dias. Mas porque Neemias acreditou e confiou em Deus, Deus capacitou ele e o povo, e eles foram até o fim. Então você não pode se preocupar e não deve se preocupar em consertar a sua vida e se preocupar com os ataques do diabo. Se Deus tem colocado no seu coração o desejo de mudar, o desejo de reconstruir os muros, é porque Ele vai te dar forças para assim fazer. Os ataques podem vir até de dentro da sua própria casa, mas saiba que o Deus dos céus é quem nos dará um bom êxito. O povo de Deus precisa ter a devida grandeza, a visão de Deus para nós. Foi Deus que nos chamou, Ele te chamou. Eu queria que você se colocasse de pé. A Bíblia diz que Neemias, depois de toda essa situação, ele se tornou governador por 12 anos. Depois que ele voltou para a Pérsia, ficou mais um tempo servindo ao rei Artaxerxes, foi liberado e serviu por 12 anos. Depois serviu novamente como governador de Judá. E o livro de Neemias termina com uma esperança profética de que o Senhor voltará para reconstruir os muros. E quando nós enfrentamos obstáculos em nosso caminho, nós não podemos perder o estímulo nem a esperança, porque Deus é por nós. O mesmo Deus de Neemias é o meu e o seu Deus, e Ele quer te ajudar a reconstruir os muros. Como estão os muros da sua vida hoje? Você consegue identificar? Será que ele está forte? Será que o inimigo vier contra você? Ele vai ver um muro forte, não vai encontrar nenhuma brecha para entrar. Deus quer reconstruir os muros da sua vida hoje. Aleluia. Deus quer reconstruir os muros da sua família. Quando Neemias ouviu saber, quando ele ouviu o relato do seu irmão sobre aquilo que estava acontecendo, Neemias ficou preocupado, falou: não acredito. Sabe, quando as pessoas vêm falar sobre o que tem acontecido na sua família, com os seus amigos, vêm falar que as pessoas estão cada vez indo de mal a pior, qual tem sido a sua atitude? Ah, é assim mesmo, ele não merece, as pessoas não querem saber de Deus. Neemias foi orar, foi chorar por aquelas pessoas. Essa deve ser a nossa atitude. Comece a chorar pelas pessoas, comece a ir a Deus pelas pessoas, comece a orar pelas pessoas que hoje estão com as suas vidas destruídas. Deus te chamou para restaurar os muros. Você foi chamado para restaurar. Você é um agente restaurador de muros. Os muros da sua vida, os muros da sua família. Talvez a sua família está destruída. Esse é o tempo de erguer os muros. Esse é o tempo de nós avançarmos nisso. Eu queria louvar com os irmãos, com a equipe de louvor, com este cântico.
Eu tenho um chamado, depois nós vamos orar.